Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, como todas as terças-feiras, com o programa É Pra Valer, o seu compromisso às 10 da noite aqui pela PUC TV. E nós estamos nos estúdios do setor universitário para mais uma edição desse programa que você já se acostumou a ter todas as noites de terça-feira, e eu espero que nós estejamos agradando a você, queridão, a você, queridona. Eu começo apresentando nossos convidados. Começo pelo Evandro Gomes Júnior, que está todas as semanas aqui com a gente, e ele que tem sempre os melhores e os piores comentários numa mesma frase. Queridão, boa noite. Boa noite, Morgantini, boa noite aos nossos convidados, boa noite você de casa. Eu te falei que hoje eu estou endiabrado, então hoje vai sair muita coisa ruim daqui. Você está danado. Cão da Campina. Impossível. Tarado. Tarado, é o tarado do comentário. Exatamente. Evandro Gomes Júnior. Não espere nada mais, nada menos do que isso. E também recebo aqui a jornalista, minha amiga queridíssima, Tainá Borella, que é jornalista, como eu disse, e colunista política do web jornal A Redação. Eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto tão rápido. Você que está em casa, eu preciso revelar isso para você. Mas eu tenho que dizer que ela faz parte da nova geração e é uma grata nova geração do jornalismo. Muito boa noite, Tainá. Bom recebê-la aqui. Boa noite, Morgantini. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E obrigada. Obrigada pela nova geração. Não foi bom? Ótimo. Foi quase lá, né? Com nova geração e tudo mais. Também recebo um outro grande amigo, um queridíssimo amigo, uma figura interessantíssima que vocês vão conhecer um pouco mais nessa próxima uma hora de É Pra Valer, o advogado e chefe do Núcleo de Tecnologia da Secretaria Estadual de Educação, o Thiago Camargo. Queridão, muito boa noite, obrigado por você ter vindo. Boa noite, Morgantini, Evandro, Tainá. Boa noite ao pessoal que está em casa. E, Morgantini, você não está se sentindo velho. Não. Você está velho. Eu estou velho. É importante lembrar. O primeiro jornal que o Morgantini editou, pouca gente sabe. Verdade. Foi um jornal que ele editou nos idos de 99, 2000. Se chamava Bambi, Eu Compro Ouro. Editado junto com o Pablo Costa. Então, e só esse jornal já tem o quê? FG. 13 anos. 13 anos. É. Pensa o conteúdo. Você que trouxe, Rafael, da cota sua, rapaz. Esse está na cota da insistência. Cota nesse. Poucos sabem também, vou revelar. Mas assim como hoje o sujeito tentou entrar no Palácio do Planalto falando que quer casar com a Dilma, que era marido da Dilma, que ama a Dilma, não sei o quê. O Thiago também estava aqui na porta, eu quero participar, eu quero. Aí tentaram botando mais esporte. Tentaram ver se ele servir um cafezinho, eu quero É Pra Valer, eu não sei o quê, meu marido tá lá. Não, mas, eu não falei com essa voz, a dramatização é do Morgantini, mas eu queria descobrir o segredo de beleza do Morgantini, e você que está em casa agora, se quiser descobrir o segredo de beleza do Morgantini, pode entrar no meu Twitter agora, entra lá no @Thiago Camargo, que já estão lá as fotos revelando verdadeiros segredos de beleza de Henrique Morgantini. Tá fácil hoje. Hoje o programa tá fácil. Hoje vai passar fácil essa uma hora, como você tá percebendo. Mas olha só, antes vamos mostrar, como já é tradição, vamos mostrar a nossa imagem no fundo, o nosso show. Você que está entediado com a gente, você fica prestando atenção só no fundo, mas não perde audiência, eu não perco audiência. Então aqui está um show sensacional do antológico, clássico, mítico e lendário B.B. King e a sua guitarra Lucille, num show de 2011, no festival de Glastonbury, na Inglaterra. Esse, obviamente, como eu estou falando, eu escolhi bem na hora, viu, Evandro? Tá aparecendo todos os músicos, menos o B.B. King. Mas vai aparecer. Aí. Pronto, aí, viu? Combinou. Aí, a preocupação dele. Tá, não tá? Hã? Você acha que tá com conta atrasada? Tá. Hã? Tá. Tá vendo quem vai votar ou não? Não, prestação para pagar agora, dia 10. Daí. Ontem, né? Venceu. Ontem tá vencida, tá arrumando. Tá difícil. Tá bom. Morgantini, essa questão da computação gráfica é realmente algo mágico, né? Quando foi mostrar o show, você sumiu da imagem. Sensacional, como se fosse um fantasma. Não começa essa E eu não acho bom fazer brincadeira sobre isso. Não começa a brincadeira, nós tivemos já eventos estranhíssimos acontecendo aqui. Vamos tocar o programa sem falar essas coisas aqui, meus amigos. E vamos falar de um assunto que interessa a Goiás, interessa ao Brasil e teve repercussão mundial. Nesse mês de setembro, completam-se 25 anos do acidente radiológico do Césio 137, corrido na Rua 57, em Goiânia, que espalhou por todo o Brasil, a fama e mundialmente. Lembrando alguns detalhes, o primeiro deles é que é o maior acidente radiológico ocorrido no mundo fora de uma usina. É o segundo maior, perdendo somente para Chernobyl, que ocorreu um ano antes, em 80
1906. Oficialmente, o acidente deixou 675 pessoas contaminadas e provocou 4 mortes. Nós temos algumas imagens. Para quem é mais novo e não se lembra, aconteceu na Rua 57. Rua 57 fica no centro, hoje um centro antigo, mas antigamente era um centro mais conhecido. Essa imagem aí, eu queria até pedir perdão à minha direção porque eu os traí. Esse é o centro de convenções, onde bem nessa esquina antigamente funcionava o hospital, no qual os catadores de papel entraram e acharam um negócio bem bacana e poderia ser caro porque era uma peça de cobre, boa de vender. Santa Casa, né, hospital? Era Santa Casa? Santa Casa, sim. Santa Casa? Santa Casa. Parabéns a vocês. E depois eles foram para a Rua 57, ali no centro, foram carregando num carrinho de mão, porque era muito pesado, era uma peça pequena, mas extremamente pesada. E vai mostrar aí, mostra o terreno onde funcionava o ferro velho do Devaí e onde eles abriram a história, começou a história, eles abriram e aí veio a contaminação toda. Não é essa imagem, isso aí eram os restos, tudo que tinha na casa, todos os escombros da casa demolida foi acondicionado em contêineres, em lugares propriamente estabelecidos para poder evitar a contaminação. E nós não temos ainda a imagem, daqui a pouco aparece a imagem da Rua 57. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês se lembram, você já cantou a pedra aqui, você estava falando que tem 25 anos, então né? você é da geração Césio, que nasceu junto. Que nasceu junto do Césio. Eu tinha, na verdade, eu tinha 11 meses. Ainda fazia um ano quando aconteceu o acidente. Não lembro, sei de histórias, estudei no colégio, mas pra mim é como se tá no meu passado, claro, da minha família, passado de Goiás, mas eu não tenho lembranças do acidente do Césio em 87. Só registrando, o acidente ocorreu exatamente no dia 13 de setembro, no dia 11, então, portanto, daqui a 2 dias, na próxima quinta-feira, é o exato dia que se completam 25 anos desde o ocorrido dessa tragédia que movimentou. O Thiago estava nos comentando, vai compartilhar com a gente, porque movimentou o Brasil inteiro, porque foi uma coisa que tornou-se, num momento em que a gente tinha tão pouca informação, né, Thiago? Hoje é fácil, hoje eu converso pela internet com quem está no Rio, São Paulo, ou em Londres, ou em Pequim, e falam, calma, não é assim não, tal. Mas naquela época a gente não tinha isso. Você passou por uma história constrangedora, né? Passei, na época eu tinha 6 anos e lembro que fui viajar com os meus pais e antes de viajar, para poder viajar, tinha que ter, era uma espécie de salvo-conduto, né? Eu passava por um exame para medir radiação, era uma maquininha que passava, assim, toda a minha família passou para a gente poder viajar na época. Foi muito legal. Mas eu acho que tem só isso, né? Toda a questão econômica em Goiás também, né? O estado sofre, né? A questão econômica de não poder ir e vir, não só pessoas, mas como mercadorias. Ficamos ilhados naquela época dentro do estado deste tamanho, né? Quando você fala isso, eu nessa época, não lembro que idade que eu tinha, 97, tinha 9 para 10 anos e... isso... Não, ele não tem sacanagem, não quer me derrubar, não vai me derrubar cedo assim, não, tá muito cedo pra querer me derrubar. Eu tô bem treinadinho pro senhor hoje. Agora, é o seguinte, eu morava no Rio de Janeiro e eu lembro que as pessoas evitavam consumir produtos que vinham de Goiás. Até principalmente produtos assim, não era só comida, porque poderia até ver um sentido, mas peça de roupa produzida em Goiás, acho que não, você veio com Césio. Faltava até a marquinha, né? Produto radioativo. Exatamente. Você lembra de uma coisa, Evandro? Perfeitamente, lembro, eu tinha só uns meses de vida, dias talvez. Mas eu lembro que nesse final de semana que aconteceu o problema do Césio, tinha gente do mundo inteiro aqui em Goiânia, porque tinha corrida das 500 cilindradas. Olha só. Porque Goiânia fazia parte do calendário mundial de motovelocidade. Naquela época o motociclismo, né, tinha o Andy Mamola, exatamente. E então tinha gente assim, do mundo inteiro, então assim, o governo teve que armar uma força-tarefa para que aquilo não vazasse, né, pelo menos naquele final de semana, né? Porque senão ia ser um pânico, e adiantou igual cinzeiro em moto, né? Cinzeiro em moto, exatamente. Adiantou muito. Né? E mudando um pouco de assunto, mas para voltar, Andy Mamola é um nome digno de um personagem do Sylvester Stallone. Né? Sylvester Stallone tem os melhores nomes. Talvez, quando né? fala Andy Mamola, eu lembro do Sylvester Stallone, que Marion Cobretti, Johnny Rambo, Rock Balboa e Andy Mamola. Ele devia ter feito um personagem com esse nome. Deixa eu contar a história de bastidores aqui bastidores do jornalismo do Césio. O furo aconteceu pelo jornal O Popular. Foi o primeiro que fez a reportagem.
Mas quem obteve em primeira mão, de fato, a informação foi o Diário da Manhã. Era um plantão e as pessoas começaram a ligar para lá e dizer, olha, tem um pessoal passando muito mal aqui de uma certa região, do centro, não estou nem o que está acontecendo, pessoal do posto de saúde. Vocês vão dar uma olhadinha que tem alguma coisa errada. O plantonista, claro, devia ser uma Tainá Borella dessa vida, Henrique Morgantini, que falou, não, tô quase não Vambora. Mas a gente vê, se a pessoa continuar, se a pessoa comeu uma coisa, passou a mão, ele fez a mesma ligação com o pessoal do jornal, que era popular. O cara foi. E simplesmente o cara deu furo, não sei ele ou ela, não lembro o repórter, desculpa, tem alguém assistindo que conhece essa história. Mas ele deu o furo mundial do maior acidente radiológico ocorrido no Brasil e o segundo maior do mundo. Isso é igual aquela história daquele fotógrafo que a gente apresentou aqui umas semanas atrás, que fotografou aquele monge pegando fogo. Ateando fogo, né? Que você contou a história que todo mundo foi avisado que o cara faria aquilo, ninguém deu moral e ele foi o único que foi lá. Ele foi, entrou pra história. Mas o jornalismo não, todas as profissões são cercadas, as grandes invenções, os grandes eventos são cercados de perspicácia e preguiça na mesma proporção. Mas o repórter vai pensar, tem um acidente radioativo. O outro não se deixou pensar. Passando mal. O outro falou, eu vou. Mas esse é um fenômeno cada vez mais raro, né? Porque hoje não é mais pela perspicácia, hoje é pela presença com as redes sociais e a possibilidade de conectividade ilimitada. Hoje os grandes furos são amadores. Sim. As grandes fotos, os grandes vídeos. Perdeu a exclusividade de ser um profissional que tem uma câmera. Qualquer um tem uma câmera no seu celular e tudo por aí vai. Eu nem digo perspicácia, eu digo menos preguiça naquela hora, sabe? Vale a pena também frisar isso. A gente na semana passada falou sobre a história do Darwin Awards. Eu falei para você do prêmio Darwin. Você conhece a história do Darwin Awards, né? O Darwin Awards é um prêmio daquele sujeito que merece. Ele faz por onde se lascar, quer dizer, o sujeito não tem capacidade de sobreviver no habitat dele, ele faz questão de se auto-extinguir da face da Terra. Nós falamos de vários casos lá do outro lado do mundo, não sei onde, Estados Unidos, Singapura. Aconteceu um caso tão lamentável e parece que quando é perto da gente, parece que a gente está fazendo humor negro, de mau gosto, quando é longe a gente pode rir. Mas um caso tão lamentável, eu queria entender o voo que acabou com a morte de 4 pessoas em Acreúna. Eu falo isso principalmente para quem está assistindo e que vai viajar e adora fazer uma estripuliazinha, né? Fazer vamos brincar, não tem nada e tal. Um monomotor, mostra o avião, o que sobrou do avião, olha aí. Esse é o monomotor. Ele estava, segundo as primeiras informações das autoridades policiais, ele tinha todas as autorizações para voar, tudo certo, tudo tranquilo. Ele era habilitado nos Estados Unidos e valia para o Brasil, exceto porque ele não tinha autorização para vender passagens e fazer voos. O negócio o sujeito me pagaram R$50 para me dar um voo panorâmico em Acreúna. Evandro Gomes Júnior, o que tem na cabeça um cidadão em memória, vamos falar isso, para me pagar 50 Dilmas para me ver a Acreúna de cima? Cara, eu tô intrigado. Eu tenho que respeitar a alma, né, das pessoas. Eu acho que Acreúna é uma cidade pujante como Acreúna, maravilhosa como Acreúna. Acreúna, se fosse bom, não começava com Acre. Exatamente. Eu acho que a se lamentar, assim, e o pior de tudo, é fila, e vira atração na cidade, né, cara? Não tem jeito. A revelação de hoje... 4 minutos era o... Revelação de hoje é que você tem uma filmagem de quem conseguiu fazer o voo, desceu, e o cara ficava dando rasante pela cidade. É um monomotor, cara. É um nome de monomotor, cara. Se falha aquele... monomotor é um negócio que é pra ter, não é pra andar. É ter um monomotor, cara. Se falha aquele, já era. Se falha, quiser pra onde, pelo amor de Deus? Não, se é pra ter uma visão aérea de Acreúna, usa o Google Earth. Sobe uma escada, meu amigo. Acreúna. Tem. Mas eu acho que é só subir no alpendre de casa. Sobe no alpendre mesmo, você vê coqueiro. tudo. No alpendre mesmo, assim. Acho que era só adrenalina mesmo. Que o ser humano não faz por adrenalina, por né? Adrenalina, faz sentido. Bem colocado. Foi capciosa a sua colocação e eu concordei. Vamos falar de um assunto aqui, então. Esse polêmico, de fato. O STF começou hoje. O julgamento não é do mensalão, não é de nenhum assunto desse não, mas é da acusação de que uma obra do Monteiro Lobato, o escritor infantil Monteiro Lobato, foi acusada de racismo. A obra
veja bem, quem está, o relator é o ministro Luiz Fux, são as caçadas de Pedrinho. E tudo porque nela mostra a tia Anastácia, como todo mundo conhece, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela é citada como macaca de carvão. Tá aí. A atriz, que eu lamentavelmente não tenho o nome, que sempre fez a tia Anastácia na fase clássica do sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo. E ao fundo é o autor, o Monteiro Lobato, que um detalhe muito curioso que me chama a atenção é que ele é monocelha. O Monteiro Lobato. Meus amigos, em nota, o ministro Luiz Fux diz o seguinte, que esse caso é necessário por se tratar de relevante conflito em torno de preceitos constitucionais, no caso, a liberdade de expressão. Como é que começou isso? Existe uma instituição chamada IARA, que é a Instituição de Advocacia Racial, e ela considera que o negócio não está certo, não é por aí. O MEC falou, tudo bem, não está certo, não é por aí, vamos colocar uma nota explicativa contextualizando. Eles não acham o bastante e querem tirar o negócio do ar, de circulação, querem tirar, porque hoje ele faz parte do MEC, né? da distribuição, perdão, me fugiu aqui a expressão correta. O MEC tem uma recomendação de livros e o Caçada de Pedrinho do Monteiro Lobato integra essa lista. E eles querem retirar isso por conta do racismo. Só uma informação. Tiago, eu quero que você me fale, porque você é profissional de educação, não exatamente dessa área, mas atua na Secretaria de Educação, lida com essas questões melindrosas e é advogado. Você vê razão para isso? Só uma informação, o Ministério da Educação chegou a recomendar a não distribuição dos livros. E depois voltou a recomendar a distribuição dos livros desde que houvesse a orientação adequada dos professores de que aquilo era uma colocação racista. Eu, particularmente, Bragantino, eu acho que a ofensa, ela está sempre muito mais no ouvido de quem ouve do que na boca de quem fala. E eu explico, né? Nem sempre você se refere a um cara, ô negão, ô branquelo, ô gordinho, a pessoa se ofende. Sim. E às vezes outras pessoas se ofendem por ela. Sim. Agora, é importante você preservar o direito das outras pessoas de não serem julgadas, seja pela cor da sua pele, seja pela raça, seja por sua opção sexual. É importante garantir que esse julgamento, essa diferenciação não ocorra. Agora, não pode haver também criminalização de tudo quanto é atitude que às vezes é comum. Pode ser que amanhã o Instituto de Advocacia dos Monocelhas processe o Morgantini porque falou que o Monteiro Lobato é um monocelha. E que o termo correto agora é unicelha, porque monocelha não pode mais valer. Então, como os valores mudam, maneiras de se expressar que hoje são adequadas, no futuro não serão mais. E fazer esse exercício de futurologia, do que vai ser adequado no futuro ou não, mas isso aqui é um atentado à cultura nacional. Isso é um atentado à cultura nacional, sabe? Monteiro Lobato, da época do modernismo. Então, as crianças hoje precisam conhecer, nós conhecemos, e é um atentado. Não existe isso de chamar porque chamou a tia Anastácia de macaca. É da época, é a cultura da época, era daquele jeito, e as crianças têm que conhecer como era. Até para discernir. Até para aprender o que é certo de errado, o que é errado. Isso é falta do que fazer, cara. Falta de pentear macaco. Seja de carvão ou não. Exatamente. Isso que você tá ganhando pouco. Eu tenho que caçar uma coisa mais produtiva para fazer. E os valores mudam tanto, Bragantini. Olha só, na minha época, tinha um chocolatezinho que era um menino com um cigarro. Chocolate da Pan. O chocolate era o Pan, era Produtos alimentícios nacionais. Até há algum tempo, há menos de 10 anos, o símbolo da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, eram 3 chaminézinhas com fumaça. E hoje não pode mais porque é sinal de poluição. Então mudou para CNI, só as letras. Esses valores eles vão mudando. E se a gente for... Por conta de valores que mudam, um Papa mandou castrar estátuas. Não, você imagina a gente. Você imagina agora a gente ir deletando, apagando, o passado. Pondo fogo no passado que ele não nos serve mais? Isso vai ter história. O país não vai ter história. A literatura não vai ter história. Riscar Monteiro Lobato da história do Brasil. O que você acha? O que é um absurdo? Esse Monteiro Lobato aqui, esse cara era um preconceituoso. Uma informação adicional que o Lobato não é o único nesse rolo. Simplesmente, aquele que é considerado por muitos o maior escritor americano, ou dos tempos recentes, ou pelo menos entre os 3 maiores escritores americanos, que é o Mark Twain, que escreveu Huckleberry Finn, também está no mesmo jeito, porque ele chegou a ser republicado nos Estados Unidos, porque ele usa a expressão em determinado momento para chamar negros de nigger.
não tem uma tradução exata do que é nigger em português. Não é chamar de negão, não, seria neguinho. Pretão, ou de neguinho. Seria neguinho. Mas é pior do que isso, porque o nosso neguinho, até o vem cá, esses neguinhos, não cabe muito. É um negócio ofensivo em alguns círculos, e a questão racial nos Estados Unidos é muito mais acentuada até do que a nossa. Mas o Huckleberry Finn, do Mark Twain, passou por isso também, e o Monteiro Lobato passou por isso, assim como nós está passando, assim como nós acabamos de passar pelo primeiro bloco do É Pra Valer. Nós vamos dar um tempo e voltamos para a segunda parte agora mesmo.